Graça e paz esteja convosco, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu vos saúdo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu trouxe um pequeno estudo para que nós possamos refletir no meio dos lobos, no qual muitas ovelhas de Cristo têm estado. É para que essas ovelhas de Cristo que estão em muitos galinheiros possam ouvir e se arrepender com quem estão a ser dirigidos. Diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 2, no versículo 21, o apóstolo Paulo está a dizer assim, escuta muito bem. Versículo 21 de Romanos 2, capítulo 21, diz assim: Tu, pois, que ensines ao outro, não te ensines a ti mesmo. O apóstolo Paulo está a fazer esta pergunta: você que ensina e não ensina a ti mesmo, antes de você ensinar o outro ou os outros, primeiro você deve se ensinar a você mesmo. Por quê que você deve se ensinar? Jesus disse: antes de você tirar ramela nos olhos do teu irmão, primeiro tira a tua ramela, depois cuida a tirar a ramela que está nos olhos do outro. O apóstolo Paulo repete o mesmo espírito, dizendo: tu que ensines aos outros, não te ensines a ti mesmo. O apóstolo Paulo perguntou, interrogação, diz assim: tu que pregues que não se deve furtar, vírgula, e furtas. Veja quantos pastores, não é? Nas redes sociais, eu vou me referir mais aos pastores das redes sociais. Quantos pastores das redes sociais dão profecias que não têm nada a ver com as escrituras? Uns estão a ter problemas com as fiéis deles das internet. Até escutei de um pastor que uma advogada, não é, mandou-lhe orar para o marido dele e não acabou por orar, fugiu com dinheiro que a tal senhora mandou. Isto é falta de não conhecer as escrituras. É isso que o apóstolo Paulo disse, que tu que ensines e não ensinas a ti mesmo, antes de você ensinar o outro, primeiro você deve se ensinar. E quando você estiver bem instruído, só assim que você deve instruir os outros. Então você que prega que não se deve roubar, e és a mesma pessoa que vai roubar, diz o apóstolo Paulo. E vamos mais abaixo, o apóstolo Paulo está dizendo: tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Pergunta, vocês pastores, evangelistas, pregadores, não é? Eu também sou ministro do evangelho, mas isso é bem para nós. Nós devemos começar a nos rever nas escrituras, devemos começar a nos pregar nós próprios, devemos nos pregar. Tá dizendo assim: tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras, tu que abomina os ídolos e comete sortilégios, olha. Você que diz que não devemos adulterar, mas é você que cai mais com fiel da igreja, cai mais com crente da igreja, cai mais com mulher do outro. Você que abominaste a idolatria, é mais você, pastor, que entra na casa dos quimbanda. É mais você que ensina os crentes a usar perfume a isha. É mais você que entra em casa ensinando as ovelhas a banhar banhos que não tem nada a ver fora do batismo. O único meio que o crente deve entrar em contato com ele é a água do batismo, que é a água da praia, ou do rio, ou do batistério, conforme dizem o tanque da igreja, não é? Esse é o único meio que o crente deve entrar. Mas há certas religiões que estão a ensinar os crentes que para você fazer aquilo, destrancar certas portas, você tem que ir com aquela água mista com aquilo, mais aquele perfume. Isso é rituais pagãos. É a doutrina que trouxe os anjos que caíram no Monte Hermon, os 200 anjos. Foram dados
poder para que eles possam enganar a terça parte das pessoas na terra. E se tu és aquele grupo de pessoas que não foram predestinados antes da fundação do mundo, então você está perdido. A salvação não se conquista. A salvação é predestinação. Deus te predestinou antes que o mundo existisse, antes que uma estrela existisse, antes que uma árvore existisse. Deus te predestinou que você seria salvo. A salvação é uma coisa que você não entende nada. É a razão pela qual devemos analisar a nossa vida. O apóstolo Paulo está a nos mostrar que quando nós estamos a pregar, devemos viver aquilo que nós pregamos. É a razão pela qual o profeta William Marion Branham disse que mais vale um sermão que eu vou viver do que 1000 sermão pregado e não viver do que eu estou a pregar. Não importa se na tua igreja fogo está caído do altar, não importa se os bancos da tua igreja estão a levantar quando tu estás a pregar, não importa se você veja anjo quando estás a pregar, mas se não vives aquilo que você prega, é em vão. O diabo também pode fazer as cadeiras levantar, o diabo também pode fazer o fogo descer do céu e consumir o teu altar, o diabo também pode te fazer você virar águia no púlpito pensando que estás a fazer um serviço para Deus, mas sem ser da vontade de Deus. Meus caríssimos irmãos, você que me segue, curte, compartilha e dá o teu like para que isso possa chegar aos outros, ouvir esta verdade do Evangelho. Graça e paz esteja convosco da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom.